Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus, Deus grande, Deus bom, Deus santo. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 125. Salmo 125. Cântico dos degraus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos dizer juntos? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Você pode se assentar? Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse salmo, que nós vamos meditar em todos os versículos, e eu gostaria que você me acompanhasse. Esse Salmo 125 foi um dos salmos usados pelos peregrinos, aquelas pessoas que iam em direção ao templo para comemorar uma das três festas, a saber, a festa da Páscoa, a festa da colheita ou das semanas, ou então a festa dos tabernáculos. Então, cada israelita, segundo a lei, deveria subir pelo menos uma vez ao ano a Jerusalém, para que ali ele pudesse cultuar a Deus. E eles saíam em caravanas de suas cidades, localizadas em todas as áreas, em todo o território de Israel, e se dirigiam a Jerusalém, e iam cantando alguns salmos. E o Salmo de 120, o número de número 120 a 134, esses 15 salmos, eles são chamados, como nós lemos aqui, Cântico dos degraus, ou Cântico das subidas, porque, na verdade, Jerusalém ficava mais acima e eles iam subindo para a cidade de Jerusalém. São também chamados Cânticos de romagem. Romagem quer dizer romaria, peregrinação. Então, enquanto eles faziam aquela romaria, aquela peregrinação, eles cantavam esses salmos. E o objetivo desses salmos era trazer conforto, trazer ânimo, encorajar o povo nos momentos das dificuldades durante essa peregrinação para a cidade de Jerusalém. Imagina uma viagem, naquela época, montada em terras difíceis, sem asfalto, sem ônibus, sem avião, sem carro, montado no lombo de um burro, não era coisa fácil de se fazer. Irmãos, hoje não é diferente. O Salmo 125, ele é atual, ele serve para nós hoje, porque ele vem trazendo ânimo, vem trazendo encorajamento às nossas vidas, pois nós também estamos em peregrinação rumo a Jerusalém celestial que está no céu, aleluias. Então nós precisamos, no decorrer dessa romaria que estamos fazendo aqui nessa terra, dessa peregrinação nossa rumo a Jerusalém celestial, nós precisamos de ânimo, de encorajamento, de conforto que vem do Senhor. O povo de Deus naquela época, eles viviam debaixo da opressão de muitos ímpios. Eram povos que se levantou por muitas vezes, várias vezes na história de Israel, eles se levantavam para subjugar o povo, para poder oprimir o povo. Então eles eram provados, e havia o risco de, diante dessas adversidades, diante das lutas, problemas que eles enfrentavam, sobre a opressão desses povos, deles se afastarem de Deus, se desviarem da presença do Senhor e se envolverem, como muitos se envolviam em idolatria e em imoralidade. Então nós também hoje somos provados constantemente. E o Salmo 125 vem mostrar para cada um de nós como nós devemos nos comportar diante das adversidades da vida, diante dos problemas que nos são propostos diariamente. Então esse salmo, ele chama a nossa atenção
para o fato de que existem promessas da parte de Deus para aqueles que confiam no Senhor. Deus fez promessas para todos nós. E nos dias do salmista, como hoje, as pessoas, elas confiavam nas suas próprias forças, confiavam na grandeza dos seus exércitos, confiavam no número de armas que elas possuíam, nos cavalos. Inclusive tem um salmo que fala, uns confiam em arcos, outros confiam em cavalos, porque eles olhavam para tudo isso, o poder bélico que eles tinham, as armas que eles tinham nas suas mãos. E hoje, nós vemos muitas pessoas confiando na sua própria força, na sua própria sabedoria, no seu estudo, na sua cultura, no seu entendimento, no seu próprio entendimento que eles têm das coisas, na sua condição financeira e outras coisas mais. Agora o Salmo começa assim, os que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Ele foi escrito para aqueles que confiam no Senhor. E essa confiança no Senhor, ela implica em a gente aceitar as palavras de Deus como verdade absoluta. E a ponto da gente viver vivermos somente debaixo da direção dessa palavra. Então, aqueles que confiam no Senhor, creem que esta palavra é a verdade. E nós vivemos debaixo da direção, da orientação dessa palavra. Aqueles que confiam no Senhor não se tornam vítima de ansiedade, porque ele está seguro, certo de que Deus tem o controle de todas as situações. Amém, irmãos? Você prova que você confia em Deus, quando você tem essa segurança e essa certeza de que Deus tem o controle de todas as situações, ainda que aos nossos olhos, os problemas e as adversidades pareçam insolúveis e difíceis demais para que a gente possa enfrentar. E para confiar em Deus, nós precisamos conhecer a Deus, precisamos obedecer a Deus, ter intimidade, ter experiências com esse Deus. Assim nós provamos que confiamos no Senhor. Então, se você confia em Deus, com certeza você vai ter um estilo de vida que seja coerente com o que Deus diz na sua palavra. Porque você faz menção da palavra do Senhor. A sua confiança, ela não vai aceitar os padrões morais, os valores que são impostos hoje pela nossa sociedade. Quando você confia em Deus, você tem plena consciência de que o pecado nos separa de Deus. Que o pecado faz separação entre nós e Deus, que impede a nossa comunhão com Deus. E quando nós pecamos, nós vamos até o Senhor, confessamos esse pecado e abandonamos e tomamos um outro rumo na nossa vida, porque nós confiamos no Senhor. Quem confia em Deus conhece a palavra de Deus e tem como prioridade uma vida de submissão ao Senhor Jesus Cristo. Então, confiança em Deus não é somente você crer em Deus, ou você ter uma visão positiva e otimista das coisas, não. É você se firmar nessa palavra. É você guiar as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas por esta palavra. Porque quem proferiu essas palavras é fiel. Amém? Ele é fiel, ele não muda e ele tem todo o poder. Esse é o homem que confia verdadeiramente no Senhor. Então o Salmo, ele vem revelando para nós promessas. E a confiança em Deus traz para a gente firmeza, traz para a gente proteção e traz livramento. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, nós vamos ler o primeiro versículo. Olha o que é que diz. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Uma coisa que não se abala é porque ela está o quê? Firme. Então, nós vemos aqui, que confiança em Deus traz para nós firmeza. O monte de Sião era onde estava Jerusalém. Monte transmite para a gente essa ideia de firmeza, de estabilidade, de uma coisa que é sólida, de uma coisa que traz segurança. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião. O vento sopra sobre os montes, as tempestades caem sobre montes, neve se acumula sobre os montes, trovões, relâmpagos, tudo isso vem sobre os montes, mas ele
permanece para todos sempre, ele não se abala. Virão sobre nós problemas, vão soprar ventos fortes sobre nós, virão tempestades muitas vezes sobre as nossas vidas, mas se nós confiamos no Senhor, nós somos como o monte que não se abala, mas permanece para sempre. Isso quer dizer que nada vai nos derrubar, que nada vai nos afastar do Senhor, que a nossa fé, diante de todas as circunstâncias, diante dos ventos, diante das tempestades, diante das adversidades, a nossa fé, ela vai permanecer no Senhor. O nosso relacionamento com Deus vai prevalecer, porque nós confiamos no Senhor Jesus. Não é porque nós somos muito fortes, não é porque nós trabalhamos a nossa mente, que nós temos algum poder na nossa mente, mas sim porque a nossa confiança está naquele que é fiel, que é o nosso ajudador e que nos ajuda a ficar firme como os montes diante dos problemas e das adversidades da vida. Já o versículo 2, vamos ler juntos aí. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de quem? Do seu povo, desde agora e para sempre. Isso fala de proteção, meus irmãos. O homem que confia no Senhor pode passar por momentos de insegurança, porque Jerusalém, muitas vezes, eu creio que o povo que morava naquela cidade, apesar de Jerusalém estar ali edificada sobre o monte Sião, e cercada, por uma cadeia de montanhas. A cidade de Jerusalém é cercada por uma cadeia de montanhas, e aquelas montanhas davam a eles aquela sensação de que havia proteção, que era muito mais difícil o inimigo chegar até eles, porque havia montanhas ao redor da cidade que oferecia proteção para o povo. Então, o salmista não está dizendo aqui para nós que a proteção de Deus, que Deus nos dá, significa que nós estamos isentos de toda enfermidade, que estamos isentos de problemas financeiros, ou de acidentes, ou de perdas e tudo mais. Coisas que são próprias da natureza humana e são próprias dessa terra. O que o salmista está querendo nos dizer aqui é que Deus nos protege dos ataques do inimigo. Nós sofremos ataques por todos os lados, ataques do inimigo. Deus nos protege dos ataques desse mundo. Deus nos protege dos ataques que vêm interno, muitas vezes do nosso coração, que vem da nossa própria carne, não é? E que Deus nos ajuda nesses momentos em que somos atacados, porque nós estamos cercados pelo Senhor, nós estamos rodeados pelo Senhor. Deus nos protege para que nós não nos afastemos dele, para que nós permaneçamos fiéis a Ele em todo o tempo e firmes no nosso relacionamento com Deus. Podem vir as enfermidades? Podem. Podem vir problemas financeiros? Podem. Mas eu estou protegido pelo Senhor. E a minha confiança está no Senhor. Então Deus vai me dar essa perseverança, essa certeza de que eu estou cuidado, de que eu estou guardado. O apóstolo Paulo, ele passou por várias aflições, mas a confiança dele era certa e segura. Lá no livro de 2 Timóteo 1, versículo 12, ele diz assim: por esta razão, eu sofro também essas coisas, e eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele tinha confiança de que Deus estava com ele, protegendo a sua vida e ajudando ele a guardar a coisa principal, que era a sua vida e o seu relacionamento com o Senhor Jesus. O homem hoje está a cada dia mais à procura de proteção, mas somente em Deus nós temos a proteção total, plena, completa. A palavra do Senhor nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus é a nossa proteção. Isso está lá no Salmo 127. Versículo 3, vamos olhar aí o que é que diz Salmo 125, versículo 3. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não
estenda as suas mãos para a iniquidade. Veja bem, primeiro ele fala de firmeza, ele fala depois de proteção, e agora ele fala de vitória, de livramento que vem da parte do Senhor. O que é o cetro? O cetro era um bastão, é um bastão que os reis usam para dar ordens, para poder promulgar lei. Cetro representa poder. Todos aqueles que têm o cetro na mão, têm o poder na mão. O que o versículo quer dizer é que o poder dos ímpios, que o poder do inimigo, ele não vai permanecer sobre aqueles que são justos. Havia um poder dos ímpios sobre a nação de Israel. Mas Deus diz que esse poder não ia permanecer por muito tempo, que não seria para todo o sempre, né? Que ele iria passar, que ele teria fim. Para quê? Para que o justo não estendesse as suas mãos à iniquidade. Ou seja, se a tribulação, se a perseguição, se o sofrimento, ele é demorado demais, o justo, ele pode se corromper. E muitos abandonam a fé, eles se corrompem, eles se afastam de Deus, desanimam na sua trajetória. Mas Deus quer que os seus filhos não ajam, Deus não quer que os seus filhos ajam como os ímpios. Deus quer que a gente haja como aquele que confia realmente no Senhor, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 13, diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que o possais suportar. Fiel é Deus. Toda tentação que vem sobre nós, Deus sabe que nós podemos suportar. E Ele vai trazer o escape para as nossas vidas. Então, diante disso, o que é que nós entendemos? Que Paulo, tanto Paulo como o salmista, estão dizendo o seguinte: olha, aguenta mais um pouquinho aí, né? Fica firme. Não desiste não, não desanima não, né? Quem está no controle de tudo é quem? É Deus, o Senhor está no controle. Fica firme, fica inabalável na sua fé, né? Como o monte de Sião, permaneça inabalável. Deus está cercando você por todos os lados. Deus está te protegendo, Deus está cuidando. Na vida cristã a gente pode experimentar momentos que são de aparente derrota, mas esses momentos vão contribuir para o nosso envolvimento maior cada dia com o Senhor. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos exercitar a nossa confiança, a nossa fé, para que a gente possa experimentar os benefícios dessa confiança. Então, aqueles, né, que o Salmo nos chama atenção, para que as promessas da parte de Deus, elas existem, e que Deus promete para nós firmeza, proteção, livramento e vitória. E o salmista vem também chamando a nossa atenção no versículo 4, observa aí, para o fato de que nós devemos orar a Deus no tempo da adversidade. Ele faz uma oração no versículo 4. Ele diz o seguinte: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Ele ora, ele fala: Senhor, ó Senhor, né, faze o bem, Deus, ó Deus, né, por favor, faze o bem. E esse bem aqui, irmãos, não vamos entender esse bem como se fosse Deus traz prosperidade, Deus traz dinheiro, Deus traz conforto. Não se trata desse bem aqui que o salmista está falando, ele está falando de bens espirituais. É como se ele orasse assim: Senhor, ajuda esse povo que é bom, esse povo que é reto de coração, esse povo que é sincero, que confia, que ama o Senhor. Ajuda esse povo a ficar firme nas tuas promessas. Ajuda esse povo a te servir, Deus, e adorar, mesmo que esteja tudo ruim, tudo difícil. Ajuda esse povo a confiar, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Cuida deles, não desampara esse povo. Essa tem que ser a nossa oração. Muitas vezes nós oramos errado, né? Oramos pedindo a Deus tantas coisas, né? Esquecemos: Deus, me ajuda a ficar firme na minha fé, ter uma fé inabalável, uma confiança que não cede a nenhuma adversidade que pode se opor, aparecer no meu caminho. E o Salmo nos chama atenção também no versículo 5, para o fato de que nós devemos vigiar contra as tentações. E aí no versículo 5 ele diz: quanto àqueles
que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade, com os que praticam a iniquidade. Quanto àqueles, quem são esses aqueles? Ele está falando aqui daqueles membros do corpo, daquelas pessoas que quando o inimigo vem, exerce sobre eles poder, pressiona, traz as adversidades, traz os problemas, quando a sua carne traz os desejos e tudo mais, eles cedem às pressões. Seja pressão no lar, seja pressão no trabalho, seja pressão na escola, diante dos amigos. São pessoas que permitem que os seus valores sejam corrompidos. Ele se enfraquece diante das perdas que passa, diante das adversidades, e se afasta de Deus. Se desviam por caminhos tortuosos. E ele vem falando, quanto àqueles que vão se desviando por caminhos tortuosos, que abandonam a fé, que não entenderam o propósito de Deus, não acharam justo da parte de Deus, está passando pelo sofrimento, pelas dificuldades, e voltaram atrás, retrocederam na sua caminhada. Olha só, ele traz uma advertência, quanto àqueles, o Senhor vai tratá-los no dia do juízo, como ele trata quem? Aqueles que praticam a maldade, como os malfeitores. É uma advertência para cada um de nós. Tenhamos cuidado para não retrocedermos na nossa fé, não nos afastarmos do Senhor, não abandonarmos o Senhor pelas dificuldades, pelas tribulações, pelos problemas que vivemos nessa vida. Não vire jamais as suas costas para Deus, não negue a sua fé no Senhor Jesus, não abandone o seu Deus, não pratique o mal e nem se comporte como os ímpios, não negocie os seus valores, sejam eles morais e espirituais, não se corrompa e não abra jamais mão da palavra do Senhor Jesus. E para terminar ele diz, paz haverá sobre Israel. Ele termina desejando que haja paz sobre o povo de Israel. Nós hoje somos o Israel de Deus. Paz haverá sobre as nossas vidas, paz haverá sobre nós. Que haja paz nas horas difíceis, nos problemas, nas adversidades, que nesse momento nós tenhamos a paz que vem do Senhor. Que esta paz, nos faça ficar tranquilos naqueles momentos, firmados, que nós passamos por dificuldades, firmados na rocha que é Cristo, no monte que não se abala, confiando em um Deus que não se abala e nem se abate diante de problema ou de dificuldade alguma. Que nós possamos ficar confiando nas promessas do Senhor, de que a tentação que nos sobrevém, ela é por um tempo, mas ela vai passar. Ela vai ter fim, aleluias, Ela vai passar, e Deus está ao nosso redor, Ele está cuidando de nós, Ele está nos protegendo, Ele está nos ajudando a guardar o nosso maior tesouro, como diz o apóstolo Paulo, que é a nossa comunhão, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com o Senhor. Ele está nos sustentando para que a gente não caia e não abandone a nossa fé. A nossa confiança está naquele que é o Criador dos céus e da terra. Nós só podemos viver com essa confiança se nós lermos a Bíblia. Não tem outro jeito da gente enfrentar adversidades, enfrentar dor, enfrentar perdas, problemas. Olha, irmãos, você pode tomar remédios, você pode frequentar o psicólogo, você pode buscar ajuda, mas se você não tiver essa palavra que está repleta de promessas, e na hora dos momentos das lutas, das adversidades, das perdas, dos problemas de que ordem for, se você não trazer à sua memória a lembrança dessas promessas do Senhor, você está feito, porque essa palavra é que nos traz segurança, é que nos mantém de pé, que nos sustenta, e nós precisamos estar agarrados à promessa de Deus. Você vê, nós lemos aqui 5 versículos, e o Senhor nos promete firmeza, o Senhor nos promete proteção, o Senhor nos promete livramento, nos promete vitória. A nossa mente tem que estar repleta da palavra do Senhor, e nós só podemos viver em confiança e em paz, se nós orarmos, buscarmos o Senhor e clamarmos a esse Deus que tudo pode. Amém? Vamos orar? Queria convidar você a se colocar de pé. E nós vamos
dizer o Senhor. Nós cantamos tanto, eu amo o cântico que fala sobre esse salmo, né? Até brinco com os meninos, falo, o dia que eu morrer, vocês podem cantar esse cântico no meu velório, porque a minha vida tem sido baseada nisso. O que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Em muitos momentos eu tenho sentido o vento soprar na minha vida, as tempestades, as ondas se agigantar, mas eu sei em quem eu estou firmado, na rocha que é Cristo, que você tem essa segurança de que como os montes estão à roda de Jerusalém, o Senhor está ao seu redor, à volta do seu povo, e que o cetro da impiedade, os problemas, as lutas, as dificuldades, o poder do inimigo, ele não vai prevalecer para todo sempre, vai passar, e a vitória e o livramento vai chegar em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Deus, nós nos apresentamos ao Senhor, a nossa confiança está no Senhor, nos dá uma confiança que não se abala, uma confiança, meu Deus, que permanece, fundamentada na Tua palavra, nas Tuas promessas e na certeza de que Tu és aquele que tem o controle de todas as coisas, que Tu és o Deus que não se abala e não se abate, que Tu és o Deus que conhece o passado, o presente, o futuro e que caminha conosco em toda situação. Fortalece a nossa fé, nos ajuda, Senhor, a guardar a coisa principal, a nos preocuparmos com aquilo que é principal, para que não sejamos tratados como os ímpios, Senhor, como aqueles que são malfeitores, aqueles que se afastam e que não levam a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. Queremos nos apresentar diante do Senhor, com o nosso coração reto, puro, amando, servindo a Jesus, e com um cântico de louvor nos nossos lábios em todo o tempo, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida.